Eu me chamo Hudson Silva Gomes, sou natural de Vitória da Conquista, nascido e criado lá, né? Mas na minha infância eu tive que sair dessa localidade. Eu morava ali em torno da Praça do Cajá, depois a gente mudou para o bairro Patagônia, onde eu tive uma convivência muito grande, muitas amizades. E aí alguns fatores me fizeram vir para Belo Campo. E aqui em Belo Campo, né, embora eu já tinha feito alguns trabalhos na minha infância, foi aqui em Belo Campo que eu comecei, né, a consolidar os meus trabalhos artísticos. Bom, o meu interesse na arte começou na infância. Eu acho que quase todos os artistas, quase todas as pessoas, né, eles começam sempre na infância. E na infância eu tenho alguns pontos, né, que eu posso ressaltar aí que me incentivou. O primeiro foi uma professora na época, né, eu era muito garoto, e as professoras tinham mania de perguntar a gente, né, o que a gente queria ser quando crescer. Coisa dos anos 80. E nesse momento, quando ela perguntou, foi que eu refleti. E naquela hora eu tive a vontade de dizer que eu queria ser desenhista. Né? Então, a partir daquele momento, quando eu disse isso para a professora, foi que eu comecei, né, a ficar pensando, né, como que seria a minha trajetória como artista. Embora criança, mas eu gostava muito, como toda criança também na época, eu gosto muito de desenho, né? Eu gostava muito de televisão. Então, eu acho que foi esses dois fatores, né? Além dos desenhos animados que passavam na época da televisão, teve também essa professora, não lembro o nome dela, mas ela me fez essa pergunta e eu comecei a pensar sobre isso. Né? Basicamente isso aí. Em relação à influência artística, eu posso contar uma história um pouco complicada, né? Mas é interessante. Eu tive dificuldade para aprender a ler e nas escolas que eu estava estudando, né, eu não conseguia ser alfabetizado. E aí foi nesse momento que minha mãe, quando a gente conseguiu uma matrícula no primeiro ano, ela me colocou numa banca, a qual ela mesma me deu. E durante esse tempo, né, que eu estava estudando esse livro, né, que ela me fazia estudar, eu comecei então a ler. Ela me incentivou bastante, ela me forçou um bocado, né? Eu aprendi a duras penas. E aí, quando eu consolidei a primeira série, minha mãe me comprou uma revistinha em quadrinho. E foi nesse momento aí que eu comecei a ler e interpretar essas histórias, foi que eu comecei a ter essa vontade, né, de ler história em quadrinhos. E aí eu apaixonei. Aí, a partir daí, comecei a colecionar. Meus irmãos também me ajudavam bastante, né? Então a gente sempre estava empolgado. Então o desenho em si começou bem antes, mas a paixão mesmo, história em quadrinhos, começou um pouco depois. E aí eu já comecei a querer desenhar, já tinha aquele sonho de querer ser desenhista de história em quadrinhos. Então foi basicamente aí a introdução, o início, né, de tudo. Um fato interessante que aconteceu na minha infância é que a TV não era um aparelho muito comum nas casas, né? Na década de 80, 70, 80. A gente tinha o hábito de assistir às TVs, né? Os programas na casa dos vizinhos. Alguns vizinhos tinham televisão. Então, o que a gente fazia, né? Para a gente ter acesso a essas mídias, né? Esses desenhos animados, as novidades que passavam na Globo, né? Por assim dizer, a gente acabava tendo que assistir, né, na casa das pessoas. E nem sempre a criança ali, né? É bem convidada para essa hora. E o que eu fazia então? Eu tinha uma vizinha que ela deixava a porta entreaberta, né, às vezes pela janela, e aí quando passava os desenhos, né, que a minha vocação, né, meu interesse maior era justamente em assistir esses desenhos, porque é a partir deles que eu tinha aquelas ideias, né, aquelas inovações, e a partir desses desenhos que eu passava a fazer os desenhos em casa, né, para fazer desenho, chegar na escola e mostrar para as pessoas. E aí, em alguns casos, muitos deles, a gente acaba ficando esperando a TV ser ligada. E em alguns casos a TV acabava não sendo ligada, né? A gente ficava ali esperando, né, pela janela. Então eu tinha esse problema, né? Eu ficava esperando a vizinha ligar a TV para mim poder assistir. Em alguns casos, né, a gente acabava esperando muito e as pessoas acabavam não ligando a TV. Claro, quando vinham outras pessoas, ou quando vinha um pessoal adulto, né, os vizinhos eram bem mais receptíveis e acabavam não deixando a pessoa assistir. Mas a criança, na minha época, não tinha tanta voz, não tinha tanta importância assim. Quem viveu os anos 80 sabe que criança, né, era complicado para, né, assistir essas coisas. Mas o que é interessante,
que eu posso relatar agora é que um dos desenhos que me fascinou muito na época e que, inclusive, me transformou como artista, é um desenho que começou a passar na época da Rede Globo, acho que em 85, não lembro bem a data. E eu não tinha TV em casa, né? A gente não tinha TV em casa. E eu lembro que os meus colegas de escola, lá na Vila Vicentina, né? Eles comentavam sobre esse desenho. Falavam, rapaz, tem um desenho muito legal, eles falavam. Eu sei que foi um desenho que chamou muita atenção na época. E aí, certa vez eu vindo da feira, né? Trabalhava na feira na época. Eu passei na casa de um primo. E aí, a TV dele estava ligada. E eis que surge esse maravilhoso desenho. Né? Eu cheguei praticamente na hora. Parece até que foi combinado. Cheguei na hora, a TV estava ligada, sentei. E aí houve a apresentação do desenho. Eu fiquei fascinado. Para mim era uma coisa de outro mundo. Era uma coisa impressionante. O desenho em si era muito bem feito para a época, né? Até que foi um divisor de águas, né? Uma referência. E eu assisti esse desenho e fiquei impressionado. Né? Com a criança, ver tudo aquilo, né? Toda aquela ação, aquela espada, né? O rapaz gritando lá, Thundercats. E aí eu fiquei tão fascinado que eu saí da casa do meu primo e corri. E eu procurei meu irmão mais novo, né? O William. E aí eu comecei a contar para ele, né? Todo o fascínio daquele desenho. E aí ele tentava entender. E eu entendia ele porque, de certa forma, quando eu via na escola os alunos falando aquilo, né? Thundercats, e ele gritava, eu não entendia aquilo, né? Porque é uma coisa muito difícil de explicar, né? Quem viveu a época sabe que o desenho dos Thundercats é um desenho que deixava muita gente impressionada. E eu tentando explicar para ele, não consegui. Falei, não, vamos fazer o seguinte, na próxima semana, o desenho passava nos domingos, na próxima semana vamos passar lá na casa do meu primo e a gente vai assistir. Aí, aos 11 a 12 anos, eu resolvi pegar um pedaço de madeira, eu cortei esse pedaço de madeira, e aí, até com um serrote na mão, né, acabei cortando o dedo do pé, eu consegui fazer uma espada justiceira do desenho. Aí, quando eu apresentei para o meu irmão, ele ficou impressionado, eu falei, isso aqui é a espada do desenho. E aí a gente saiu na rua. Eu não imaginava, porque o desenho tinha pouco tempo que estava, né, passando há pouco tempo, né, mas já fazia um grande sucesso. E não tinha ainda os brinquedos, né, acho que não tinha lançado ainda esses brinquedos, né. E quando eu saí na rua, com essa espada brincando, né, gritando Thundercat, ou a meninada, na verdade não foi só a meninada, todo mundo da rua que viu, né, esse brinquedo, essa espada de madeira, acabou juntando um grupo de pessoas querendo ver. E assim, eu nunca imaginei que uma coisa tão simples que eu fiz ali de madeira, cortando no serrote, iria fazer tanto sucesso e chamar tanta atenção. A impressão que me deu é que a espada estava tão bem feita, né, que as pessoas achavam até que aquela espada era uma espada de verdade. Né? Vinha senhoras para ver a espada, rapazes, né? Muitos ficavam impressionados com aquilo. E aí esse foi um dos momentos na qual a minha arte chamou a atenção. Né? A espada justiceira, feita de madeira, logo no início, né, da desenho animado dos Thundercats. Essa talvez seja o ponto mais importante da minha carreira como artista. Bem, aí agora já em Belo Campo, né, assim que a gente mudou para Belo Campo, eu já gostava muito de história em quadrinhos, já tinha algumas coleções, já colecionava na época as revistinhas preferidas e conhecidas, né, que todo mundo gostava, era o Homem-Aranha, Super-Homem, né, Capitão América. Então, assim, essas revistinhas da Abril, editora, né, já era muito comum e eram bem conhecidas na época. E aí, é claro, né, sempre que possível, sempre que eu conseguia, eu comprava uma revistinha, trocava, então eu fazia muito escambo. E nessa brincadeira de trocar revistinhas, a gente acabou conhecendo muita gente. A gente conhecia muitas pessoas. Eu já tinha interesse muito, eu já ficava pensando assim, poxa, se eu estou lendo essa história em quadrinho, eu ficava fascinado com as aventuras do Homem-Aranha, às vezes ficava me faltando alguma coisa, às vezes eu ficava pensando assim, poxa, mas se o Homem-Aranha fizesse isso, se o Capitão América fizesse isso. Foi daí que eu comecei a juntar as coisas. Você sabe de uma, cara, eu podia criar esses personagens também, eu podia fazer personagens. Então eu me vi aquele estalo, eu falei, poxa, eu vou começar a fazer algumas historinhas, eu preciso fazer historinhas. Só que para quem conhece história em quadrinhos sabe que quando você pega uma revistinha que você vai ler, logo na introdução da capa ali, você vê, nós temos o argumentista, né? Argumenta, tinha o nome da pessoa.
Eu posso citar até alguns, Bill Mantlo, né? Steve Ditko, esses caras, eles sempre faziam, né? Essas histórias, Marv Wolfman, John Byrne. Então, tinha lá, argumentista, desenhista, arte finalista, né? E fazia as letras. Então, eu sabia que para fazer a história em quadrinhos, eu precisava de mais alguém, né? Um só não seria suficiente. E aí, no passar do tempo, eu com essas ideias, bolando essas histórias em quadrinhos, eu conheci um rapaz chamado Sérgio. Ele também era entusiasta, né? Uma vez ele chegou em casa com um amigo dele para a gente fazer trocas de revistinhas. E foi nessa brincadeira de trocar revistinhas que eu conheci talvez o meu melhor parceiro, né? De histórias. Que basicamente ele me influenciou muito, né? Me ajudou bastante. E se não fosse ele, talvez eu não teria nem feito as minhas primeiras historinhas em quadrinhos. Porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito e também muito companheiro ali. A gente acabou fazendo muitas histórias, as parcerias eram interessantes. A gente começou a bolar muitos personagens. Na época eu estava tão eufórico que eu cheguei a fazer acho que eu tinha mais de 100 personagens, cheguei até a registrar alguns. Sérgio também tinha os personagens dele, né? Então a gente fazia um intercâmbio de personagens, a gente fazia os crossovers, né? Então eu cheguei a fazer algumas historinhas em quadrinhos, na qual tinha personagens que eu tinha criado, e tinha personagens dele também. E a gente também fazia aquela coisa, né? A gente trocava personagens, você faz esse, eu faço esse, né? Então era diverso, era bastante coisa, era interessante. Então a partir daí, né? A partir do conhecimento e da amizade com o Sérgio, foi que eu comecei a fazer, de fato, os meus primeiros esboços, meus primeiros quadrinhos. E não só isso, né? A gente, além de começar a fazer os nossos primeiros quadrinhos, a gente começou a bolar as novas ideias, a gente começou a bolar, né, os personagens, a gente começou a criar estilos, e a empolgação foi geral. Basicamente, nesse período da minha infância, né, entre os meus 14 até os meus 18 anos, foi uma explosão de muito desenho. Eu cheguei a fazer, na época, ao todo, né, 42 histórias em quadrinhos. É claro, essas historinhas não foram finalizadas, né, algumas ficaram somente no esboço, algumas a gente tentou dar uma arte final. No início, logo, né, nossos trabalhos, os nossos desenhos também não eram refinados. Eu cheguei até, quando eu fui, né, desfazer de algumas historinhas, né, lamentavelmente, eu cheguei até a olhar para os meus primeiros quadrinhos e lamentar pela crueza do trabalho, né? É claro, quem está começando sabe que, todo artista sabe que o início dele é ruim. A gente precisa batalhar bastante, treinar muito, né? Praticar bastante para que o nosso trabalho fique melhor a cada dia e cada momento. Então, basicamente, foi assim que aconteceu, né? As minhas histórias em quadrinhos, elas foram criadas geralmente nesse período. Depois, né, veio outras situações que, infelizmente, eu triste porque eu não continuei, né, por conta de muito incentivo, né, se falta muito isso. Né, eu tentei até levar os meus trabalhos para algumas editoras, mas o que mais se destaca, o que eu mais coloquei, né, que eu mais desenhei, foi o Krogan, o Guerreiro Negro, né, que era um personagem todo musculoso, todo fortão, que ele era um lutador e ele tinha a habilidade, né, de reconhecer e copiar todo tipo de estilo de luta. Então, esse era o grande poder dele, né? Na época eu imaginei um personagem que, se você lutasse com ele, quanto mais tempo você ficava lutando com ele, mais ele entendia a sua luta e mais ele conseguia subjugar você. E aí temos também o Zangão, que era um personagem, um nome meio abelha, que ele veio de outro planeta, enfim, era aquela situação meio Thundercats, que era a referência. Que muitos dos meus personagens eu usava até algumas referências. Eu tinha um personagem chamado Microx, que ele fazia aquela ligação, né, com o Átomo, com os personagens Homem-Formiga, né, da Marvel. Então, eu fazia meio que um contraponto entre um personagem e outro. Então, o Microx era um personagem que fazia lembrar o Homem-Formiga e o personagem Electron, né, da DC. O Zangão, ele tinha uma pegada meio Thundercats, né, uma mistura de homem com inseto. Né, tinha os vilões que a gente utilizava ali para fazer os personagens. E nós tínhamos também Comando Terra, né, foi uma história em quadrinhos que eu fiz, né, com personagens que tinham a habilidade de controlar elementos. E os Mestres do Tempo, né, outro grupo de personagens. Eu gostava muito de grupos, né, eu achava interessante a ideia de grupo, porque você tinha um leque para você utilizar vários personagens ali, né, no mesmo enredo. Então eu gostava muito de grupos.
Então eu tinha o Comando Terra, tinha os Mestres do Tempo, tinha Campeões de Fogo, né? Também tinha uma sacada de grupo, né? Que tinha que lutar para salvar o planeta. E era essa as minhas ideias, e as minhas referências sempre foram música, né? História em quadrinhos, né? Outros personagens. Eu tinha uma vibe meio espada e magia. Então, mesmo os meus personagens no futuro, né? Eu usava muito a questão da ficção científica. Então, mesmo meus personagens no futuro, com naves espaciais, eu sempre colocava ele com espadas, né? com um ar bem gótico, porque eu gostava muito do Conan, eu acompanhava muitas historinhas do Conan, então eu usava muito como referência, né? E aí esses personagens, também tinha os personagens de Sérgio, né? A gente também tinha alguns personagens, dele ele tinha o gato Escarlate, que era uma mistura de homem com gato, né? Meio Thundercats também. E a gente tinha outros personagens, são vários. Na época, a gente bolava de tudo. Sempre tinha um personagem, um Homem-Pássaro, né? Tinha um Falcão Negro, tinha um Falcão da Noite, né? A gente tinha muitos personagens. Tinha um Gladiador Dourado, que depois apareceu na DC, não sabia. Então, a gente tinha esse problema, a gente falava os nomes, né? A gente criava os nomes. E aí, em algum momento, aparecia uma revistinha com o nome que a gente tinha falado. Tanto é que hoje, se eu for citar alguns personagens que foram criados, né? Em algum momento você vai ver que na mídia, né, já tem um bem parecido. Porque a gente seguia sempre a mesma lógica, né? A gente seguia a lógica da Marvel, dos personagens da Marvel, e a gente seguia também a lógica dos personagens da DC. É claro que tinha outras editoras, mas até hoje as mais conhecidas, inclusive se a gente for perguntar para qualquer pessoa, né? Perguntar quais são os universos de personagens que tem, vocês vão dizer só Marvel e DC, mas existem outros, né? Existia a Image, né? Existia a Disney também, que embora não seja personagem de histórias em quadrinhos de heróis, mas a gente tinha o Super Pato, nós tínhamos o Super Pateta, nós tínhamos alguns personagens que também eram heróis da Disney, que a gente gostava muito. Na minha época e atualmente, né? Então, assim, quais eram as dificuldades que eu tinha na época? Para nós artistas, as pessoas que trabalhavam com arte visual, a gente tinha um problema muito sério, porque assim, nosso trabalho não chegava a todas as pessoas, né? A gente tinha essa dificuldade. A gente fazia um trabalho artístico, mas esse trabalho não tinha divulgação como tem hoje. A gente recebia até alguns incentivos, a gente gostava muito das pessoas que procuravam a gente, falavam do nosso trabalho, inclusive ele era muito elogiado. Não sou eu, como todos os artistas aqui, né? Os artistas locais, a gente é, de certa forma, valorizado no sentido de reconhecimento. Agora, o que a gente não é reconhecido, que até hoje é um grande problema, inclusive eu posso até citar atualmente, né? É que o artista em si, a sua remuneração, ou seja, o seu ganho para a sua obra é muito pouco, né? Eu posso dizer que para você viver de arte no nosso país, talvez até em muitos lugares, né? Para a gente viver da arte nossa é muito difícil. E assim, o que eu posso dizer da minha época, que era não era só difícil como é hoje, que eu sei também que tem as dificuldades, mas a gente tinha que ter muito talento, a gente tinha que ter muita perseverança. E passou o tempo, casei, e depois de um certo momento eu assisti em televisão, para você ver como é que as coisas são, né? Eu assisti em televisão, né, na TV Cultura, aí passa um comercial bem rápido, falando sobre uma amostra maranhense de humor, né? Você, chargista, cartunista, que quer participar, então o comercial passou e eu fiquei, poxa, é uma boa oportunidade para me colocar meu trabalho. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer isso. Só que o comercial passou muito rápido. Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito empolgado, chamei Sérgio, meu colega, né? Falou, cara, tem muito tempo que a gente desenha, né? Mas está tendo uma amostra aqui de humor e eu queria participar, eu queria que você me ajudasse também. E aí eu marquei com ele, falei assim, tanto é que ele morava na época em Guaraçu. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um final de semana aí, um dia, vou passar aí, pra gente fazer esses trabalhos, que eu quero que você faça comigo. E aí, resultado, bem, combinei com ele, mas e o endereço? E para onde a gente vai mandar os trabalhos? Se o comercial passou na TV Cultura, o que eu fiz? Liguei a televisão e fiquei esperando o comercial passar. Quando eu estava desistindo, né? Eu observei, eu fiquei praticamente o dia todo ali só na televisão ligada esperando. Mas, cara, parece que as coisas são feitas para acontecer, né? E aí, quando eu estava saindo para tomar um café, eu vi o
de novo. Eu corri, eu já estava com a folha na mão, o papel na mão, né? Aí eu anotei ali rapidinho o endereço, consegui o endereço e pronto. Aí foi só felicidade. Porque esse foi um dos primeiros momentos que eu tive, né? Uma das primeiras oportunidades que eu tive de mostrar meu trabalho e levar meu trabalho para fora. E aí, chamei Sérgio, a gente tinha um tema, né? O tema era Brasil 500 anos, porque foi justamente nessa transição, né? Do ano 99 para 2000. E aí a gente começou a fazer os trabalhos. Fui lá na casa dele, né? A gente sentou, a gente começou a pensar em algumas coisas. A gente não tinha, né, esse costume de fazer charge, a gente desenhava uma coisa ou outra ali, né? Mas nesse dia a gente começou a ter as ideias. Aí eu pensei na ideia, conversava um pouco, falava. O Sérgio também pensava em uma coisa, a gente falava. Então a gente começou a fazer os desenhos. Essa amostra você podia apresentar até 3 trabalhos. Então foi isso que a gente fez. Na verdade, a gente fez vários trabalhos. Eu lembro que a gente fez aí uma porção de charges, né? A gente fez uma porção de trabalhos aí. Aí depois a gente escolheu, a gente viu qual que era melhor. A gente separou e eu enviei esses trabalhos para a amostra. Mas a gente recebeu dessa amostra, né? Que ele fazia na época, era a UFMA, né? Que é a Universidade Federal do Maranhão. Eles nos deram um retorno muito, muito caloroso, uma carta, né, agradecendo pelos trabalhos. E, inclusive, eles mandaram um encartezinho, né, que tinha, além dos nossos trabalhos que foram apresentados, trabalhos que foram premiados e trabalho de outras pessoas que participaram. E aí, para mim, foi um sonho. Mas, como tudo na vida tem que acabar, aí em 2005, acho que eu participei pela última vez, né, mandei meu trabalho. E desse dia eu também recebi um retorno, só que nessa última agora, não sei se o tema não foi um tema muito bom, eu acredito que a amostra não foi tão rica como foi nos anos anteriores. Eles me mandaram uma carta agradecendo pelo trabalho, mas dessa vez não tinha um encartezinho, né, que eles mandavam com as publicações das chaves que foram apresentadas. Eu fiquei muito triste, mas no ano seguinte eu acabei perdendo o interesse e acabei não participando mais. Mas foi um período da minha vida que me deu aí muita alegria, né? Muita satisfação de fazer. Fiz muitas chaves depois daí, comecei a fazer alguns trabalhos, né? Mas eu acredito que foi o ponto mais alto com relação ao meu trabalho de desenho, né, que eu tive na minha carreira. Então, lembro com muita nostalgia das amostras maranhenses de humor. E tinha que ter muito apoio. Né? E era muito difícil você encontrar apoio naquela época, era muito difícil. Uma pessoa que pudesse pegar a gente, né, e financiar, levar a gente para as grandes, né, amostras, grandes exposições, então a gente não tinha isso. Né? A gente tinha aquela valorização local, como todo artista, né, tem, aqueles tapinha nas costas, né, parabéns, seu trabalho é excelente, mas muitas vezes quando a gente tentava quantificar o nosso trabalho, a gente recebia às vezes até decepcionante, né? A gente era bonita até quando você dava valor. Enquanto você não dava valor era lindo, mas quando você colocava um valor agregado ali, as pessoas associavam que aquilo ali não valia tanto, né? A partir do momento, mesmo sabendo que é arte. Mas é muito comum hoje a gente ver isso. Meu trabalho mais recente, né? Meu trabalho mais recente na área de arte, né? Na arte visual, foi feito graças a um projeto federal aí do governo, né, que mandou um incentivo para os artistas locais. E aí nessa divulgação desses trabalhos, né, eu procurei um núcleo de cultura, conversei com o pessoal de lá, falei da minha ideia, né, eles gostaram bastante, fui bem recebido inclusive. E aí falei da minha ideia, eles gostaram bastante. Esperei vir um edital, então eu lancei o projeto. E esse projeto, né, é uma escultura, é uma outra parte dos meus talentos, vamos assim dizer. Né? Eu, além de desenhar, além de fazer trabalhos, né, artísticos na área de artesanato madeira, eu também, né, me coloco na questão da escultura e modelar. E aí a ideia foi essa, fazer o busto de Napoleão Ferraz, que no caso aqui é o fundador da cidade de Belo Campo, na qual na praça, né, temos uma praça aqui com o seu nome. E a ideia inicial era de eu produzir essa escultura, né, esse busto, e esse busto ele ser colocado na praça, né, para a gente revitalizar a memória, né, do fundador de Belo Campo,
e ao mesmo tempo a gente ter aí uma divulgação do meu trabalho. E aí fui agraciado, né? Eu fiquei muito entusiasmado, né? E aí foi o meu primeiro trabalho na área de escultura, né? Com esse foco, um foco mais ligado aí para a questão cultural. E aí deu trabalho, claro, né? Como foi o meu primeiro trabalho, eu estava ainda em desenvolvimento. Eu estava acostumado muito a fazer pequenos trabalhos de escultura, né? Eu fazia no giz, né? Do fundador de Belo Campo, de Napoleão. Eu percebi que ele não tinha muitas fotos, né? Na verdade, acho que ele só tem uma foto histórica. Então, talvez o maior problema, a maior dificuldade que eu tive em fazer esse busto foi que, de fato, eu só tinha uma referência visual, que era uma foto dele, né, assim meio de lado. E todas as outras fotos que eu via de Napoleão, eu estava na mesma posição, ou se não, tinha alguma coisa que a gente via que estava sendo tratada digitalmente. Eu acho que houve algumas mudanças. Mas eu acabei, né, fazendo alguns esboços, acabei fazendo algumas modelagens. E acredito que a foto que tinha, a referência que eu tinha, eu consegui colocar, né, com muita satisfação. Acho que eu consegui colocar ali, né, a imagem, né, daquela foto, daquela referência visual que eu tinha. E acredito muito, né, que em breve as pessoas de Belo Campo vão poder estar vendo essa obra, né, esse trabalho meu na praça. Então não perco o esperar. Estamos esperando só um bom momento agora, né, assim que o núcleo de cultura, né, tiver tudo certinho, tiver tudo organizado. Eu acredito que em algum tempo, né, muito em breve, essa peça, né, essa estátua, esse busto, vai estar, né, em exibição na praça, para que todos possam ver e reconhecer meu trabalho. Vou ficar muito feliz quando isso acontecer, né, que também é mais um grande momento, né, da minha carreira como artista. Então, eu só tenho a agradecer ao pessoal do Núcleo de Cultura. E, assim, se eu fosse começar hoje, se eu tivesse a oportunidade, muitos tiveram, né, que está tendo hoje, se eu pudesse começar agora, eu acho que a gente teria uma facilidade maior. Porque nós temos as redes sociais, nós temos as mídias, né, nós temos aí como divulgar o trabalho. Hoje qualquer pessoa com o celular na mão, ele pode fazer um videozinho qualquer, né, é o que estamos fazendo aqui, pode estar fazendo um vídeo para divulgar esse trabalho. E na minha época não tinha isso, na época não tinha essas tecnologias. Hoje quem é a gente para uma câmera, né, quem é a gente para um estúdio, enfim. Então hoje o artista ele tem essa vantagem, ele tem como divulgar o seu trabalho. E se hoje ele for um artista de muito talento, eu acredito que a facilidade vai ser maior para ele, né, divulgar o seu trabalho e ser reconhecido. Né? Hoje qualquer pessoa pode ser reconhecida. Virou meme e já ficou famoso. Mas na minha época não, na minha época era duro, a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que mostrar o nosso talento, a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que correr. E muitas vezes, né, como no meu caso, a gente acabava meio que desistindo, né? O que aconteceu comigo, aconteceu com o Sérgio, aconteceu com outros desenhistas, né, na nossa região, que aqui a região de Belo Campo é muito rica em questão de arte. Nós temos muitos artistas ali. E a minha alegria, né, eu peço até agradeço se caso um dia se tiver alguém, né, que a gente não sabe até onde nossa obra vai, a gente não sabe até onde a nossa arte está influenciando as pessoas, mas eu ficaria muito feliz em saber que muitos, né, alguns colegas aí que estão fazendo arte, né, tenham me colocado aí como um ponto de referência. Né? Então fico muito feliz, fico muito satisfeito. Talvez seja essa a maior contribuição que eu gostaria de ter feito, né, no município de Belo Campo, né, é ter influenciado algumas pessoas, né, a mexer com arte, a trabalhar com arte visual. E eu espero, né, que essas novas ferramentas, essas mídias, acabem ajudando mais e mais esses artistas, né? Eu acredito muito, né, que a cultura local é muito rica, né? Eu não vou nem citar nomes aqui de pessoas que trabalham, né? Porque eu fico até com medo de citar alguns e não citar todos. E seria até, né, desrespeitoso, porque eu sei que os talentos que nós temos aqui em Belo Campo são grandes, são grandiosíssimos e são pessoas fenomenais. Então eu desejo muito, né, as pessoas aí que trabalham com arte, que tenham, né, uma vocação, perseverança para continuar os trabalhos, mesmo nas dificuldades.